Interpretação de textos argumentativos. A interpretação de textos argumentativos envolve a análise de textos cujo objetivo principal é convencer ou persuadir o leitor, utilizando argumentos, justificativas e evidências. Nesses textos, o leitor deve identificar tese ou ponto de vista do autor, ideia central defendida, argumentos, razões apresentadas para sustentar a tese que podem ser racionais, éticos ou emotivos. Estrutura argumentativa. Relação entre tese e argumentos, conexão lógica e consistência. Os métodos de raciocínio mais comuns em textos argumentativos incluem raciocínio dedutivo, parte de uma premissa geral para uma conclusão específica. Raciocínio indutivo, parte de observações específicas para uma conclusão geral. Raciocínio analógico, utiliza comparações entre situações para fortalecer o argumento. Raciocínio causal, estabelece relação de causa e efeito entre fatos. A tipologia argumentativa permite classificar os textos segundo o tipo de argumentação predominante, como argumentação lógica, argumentação ética, argumentação emocional ou argumentação de autoridade. 2. Processos de construção textual. A construção textual envolve a organização de ideias de forma clara e coerente para atingir o objetivo da comunicação. Entre os processos essenciais estão planejamento, definição do tema, objetivos e público-alvo. Seleção de informações, escolha de argumentos, dados e exemplos relevantes. Estruturação, organização das ideias em introdução, desenvolvimento e conclusão. Revisão, análise da coerência, coesão, clareza e correção gramatical. A construção textual eficiente depende do equilíbrio entre conteúdo, estrutura e estilo, garantindo que o texto seja compreendido e persuasivo. 3. Progressão textual. A progressão textual refere-se à maneira como as ideias se desenvolvem ao longo do texto. Uma boa progressão garante que o leitor compreenda a sequência lógica dos argumentos ou fatos, evitando saltos abruptos ou repetições desnecessárias. Existem diferentes tipos de progressão. Linear. As ideias avançam de forma direta, uma conduzindo a outra. Temática. Cada parágrafo ou seção desenvolve um aspecto específico do tema. Cumulativa. Os argumentos ou informações se acumulam, reforçando a tese. Narrativa ou sequencial. Segue uma ordem cronológica ou de acontecimentos. A progressão textual é essencial para manter coerência e clareza, permitindo que o leitor acompanhe a lógica do texto. 4. Marcas de textualidade, coesão, coerência e intertextualidade. As marcas de textualidade são elementos que garantem a unidade e compreensão do texto. Coesão refere-se à conexão formal entre palavras, frases e parágrafos. Inclui o uso de conectivos, pronomes, elipses, sinônimos e repetição controlada. Coerência diz respeito à lógica interna e consistência das ideias, garantindo que as informações façam sentido e se relacionem com a tese central. Intertextualidade é a relação do texto com outros textos, podendo ocorrer por citações, referências, alusões ou paráfrases, enriquecendo o conteúdo e ampliando o contexto. O domínio dessas marcas contribui para textos claros, estruturados e persuasivos, fundamentais para provas de interpretação e redação. 5. Reescritura de frases em busca da melhor expressão escrita. A reescritura de frases consiste em aprimorar a forma de expressão, mantendo o sentido original, mas aumentando a clareza, concisão e correção gramatical. Alguns pontos importantes incluem eliminar redundâncias, substituir palavras inadequadas ou repetitivas, ajustar a estrutura sintática para facilitar a leitura, garantir coerência e fluidez entre frases e parágrafos. Essa prática é essencial para redações
respostas discursivas e compreensão de textos complexos. 6. Domínio vocabular e sua importância na construção do sentido do texto. O domínio vocabular é a capacidade de entender e empregar palavras de forma precisa e adequada ao contexto. Ele é fundamental para interpretar corretamente textos complexos, construir argumentos claros e persuasivos, evitar ambiguidades e erros de sentido, enriquecer a redação e expressar ideias com precisão. Um vocabulário amplo e bem utilizado permite ao candidato analisar, interpretar e produzir textos com qualidade, competências essenciais em provas e atividades do cargo de policial legislativo. A presença dos estrangeirismos em nosso léxico. Os estrangeirismos são palavras ou expressões provenientes de outras línguas que se incorporam ao português. Sua presença é comum em áreas como tecnologia, informática, moda, esportes e negócios. Exemplos incluem termos como software, marketing, fitness, briefing. O uso adequado dos estrangeirismos exige atenção à necessidade de adaptação. Quando há equivalente em português, o ideal é utilizá-lo. Ortografia e pronúncia. Alguns estrangeirismos são adaptados à escrita e fonética do português. Contexto formal ou informal. Em textos oficiais, recomenda-se a preferência por termos do português, evitando excessos que comprometam a clareza. Compreender os estrangeirismos permite interpretar textos contemporâneos e técnicos, além de enriquecer a produção textual. 8. Os diversos usos das várias classes de palavras. As classes de palavras desempenham funções específicas dentro da oração e do texto. Conhecê-las permite compreender e produzir textos corretamente. Substantivos. Nomeiam pessoas, objetos, lugares ou ideias. Podem ser concretos ou abstratos. Adjetivos. Qualificam os substantivos, indicando características, estados ou qualidades. Artigos. Definem ou indefinem os substantivos. O, a, os, as, uma. Pronomes. Substituem ou acompanham substantivos, podendo indicar posse, pessoa ou demonstrar. Verbos. Indicam ações, estados ou fenômenos. Apresentam flexões de tempo, modo, pessoa e número. Advérbios. Modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios, indicando tempo, lugar, modo ou intensidade. Conjunções. Conectam orações e termos, indicando relação de adição, contraste, causa, condição, conclusão.
A linguagem denotativa e a conotativa. A linguagem denotativa é aquela que utiliza as palavras em seu sentido literal e objetivo, sendo clara, direta e precisa. É característica de textos informativos, técnicos e científicos, onde o objetivo é transmitir informações de forma inequívoca. Exemplo: o prédio da Assembleia Legislativa tem 5 andares. A frase transmite um dado factual sem interpretação subjetiva. A linguagem conotativa, por outro lado, usa palavras de forma figurada, subjetiva ou simbólica, permitindo múltiplos sentidos e evocando imagens, emoções ou ideias. É muito usada em textos literários, publicitários e poéticos. Exemplo: o prédio ergue-se como um gigante que guarda a história do Estado. Aqui há uma metáfora e interpretação subjetiva, caracterizando a conotação. Dominar a distinção entre denotativo e conotativo é essencial para a interpretação textual, redação e compreensão de diferentes gêneros. 12. A nova ortografia. A nova ortografia da língua portuguesa, consolidada pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, trouxe mudanças importantes para a escrita em todos os países que usam o português. Entre os principais pontos estão: fim do uso do trema em palavras com U nas combinações gue, gui, que. Por exemplo, linguiça continua, mas tranquilo mantém o U pronunciado. Fim do uso do hífen em algumas palavras compostas e locuções, dependendo da combinação de vogais ou consoantes. Por exemplo, autoescola, antirreligioso. Padronização do uso de acentos em palavras com ditongos abertos, ei, e, oi, em palavras paroxítonas. Por exemplo, heróico passa a ser heróico. Mudanças na grafia de algumas palavras estrangeiras aportuguesadas, como projetar e adotar. O domínio das regras da nova ortografia é essencial para provas de redação, interpretação e concursos públicos, garantindo escrita correta e atualizada. 13. Acentuação gráfica e aplicação de crase. Acentuação gráfica. O uso correto dos acentos é fundamental para distinguir palavras com pronúncia, significado ou função diferentes. Alguns pontos importantes incluem: acento em palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Acento em hiatos, quando a vogal I ou U forma a sílaba sozinha e é precedida por ditongo, como em baú, tuiuí. Acento em ditongos abertos, em palavras oxítonas, lembrando que algumas mudanças ocorreram com a nova ortografia. Palavras homônimas. O acento pode diferenciar significados, como pôde, verbo, e pode, presente. A aplicação da crase é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a, e ocorre em situações como: antes de palavras femininas que exigem a preposição. Referi-me à diretora da escola. Com expressões que indicam tempo ou lugar. Chegou à tarde. Ou fui à festa. Evita-se usar crase antes de palavras masculinas, verbos ou plural sem artigo feminino. O domínio da acentuação e da crase é indispensável para a claridade, correção e formalidade em textos oficiais, relatórios, comunicações e provas.